Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem, tudo na paz, na graça do nosso Senhor, aprendendo da palavra de Deus e colocando em prática, né, irmãos? Nós não podemos ser simplesmente ouvinte, mas principalmente praticante da palavra. É necessário que a gente venha transbordar do Espírito excelente da parte do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Por quê? Nós vamos ver aqui a importância que nós, como pais, sacerdotes do nosso lar, devemos andar nesse caminho de retidão, rumo à salvação, à vida eterna, e também instruir os nossos filhos, né, a nossa descendência, nesse caminho, revelando a Ele quem é o nosso Deus. Nesse contexto do capítulo hoje de Salmo 78, nós vamos ver isso, né? A ação divina na história de Israel. Como que foi essa ação divina de Deus na trajetória do seu povo, né? Em meio ao deserto, em meio à libertação ali quando eles eram escravos. Quais foram as maravilhas do que Deus fez? Então nós vamos ver aqui um breve relato, né? Aqui uma mensagem, um poema, transmitindo a palavra, né, a essa futura geração, a esses filhos, né, que eventualmente não passaram por esse deserto, que não viram esses milagres, essas maravilhas. Nós somos esses filhos. Essa mensagem aqui, ela nos traz para nossa mente, para nossa vida, para o nosso cotidiano, o que de fato aconteceu lá atrás, né? Mostrando quem é o nosso Deus. Então vamos lá se alimentar dessa palavra. Eu creio que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A providência divina na história do seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto.
Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer-nos carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar do céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles e ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a sua ira de Deus, e entre os seus mais robustos, semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo, disse: continuarão a pecar e não creram nas suas maravilhas. A gente vê aqui, né, abrindo aqui um parênteses aqui, nós paramos aqui no versículo 32, aqui esse poema, esse relato, né, da família aqui de Asaf, dessa trajetória, dessa peregrinação no deserto, desde quando Deus livrou eles ali da mão forte de Faraó, né, fez ali o mar se abrir, tantos milagres, tantas maravilhas que o Senhor fez. E essa trajetória ela foi marcada por incredulidade, por infidelidade a Deus, por milagre e ação divina do Senhor. E um povo predestinado, um povo com coração duro, incrédulo, rebelde, uma geração, sabe, que inconsciente, inconstante. A hora estava ali, né, fervorosos, caminhando, seguindo ao Senhor, outra hora já queriam retroceder, voltar atrás, né? O próprio Moisés, né, se exaltou com esse povo ao ponto de ali ferir a rocha, né? E a consequência disso a gente sabe muito bem o que acabou ocasionando, né? Que esse povo não entrou na terra prometida que manava leite e mel. Essa mensagem aqui nos faz refletir sobre os dias de hoje também, né? Embora isso tenha acontecido há tantos tempos atrás, mas será que eu e você nós temos sido gratos a Deus pela provisão de cada dia? Pelo simples fato da gente acordar, de ter um teto sobre a nossa cabeça, da gente ter o alimento, né, que Deus provê, da chuva que cai lá fora, da gente ter saúde, de poder respirar, né? Essa é a provisão divina de Deus todos os dias na nossa vida. E muitas das vezes isso passa tão despercebido, né? A gente acaba, como é comum, faz parte do nosso cotidiano, a gente parece não vê a manifestação de Deus, a gente não se alegra com pouco, precisa ter muito para ser feliz. E fato é que Deus está agindo, irmão. Quantos livramentos, quantas coisas Deus não tem feito, né? E nós temos que ter um coração grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado, tem sido o mesmo Deus desse povo de Israel, o mesmo Deus hoje. Ele também manifesta da tua glória todos os dias sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E eu sempre falo que uma característica da pessoa que é incrédula é que ela esquece com frequência o favor que Deus o faz, né? Deus está ali agindo, operando na vida da pessoa, mas ela não consegue enxergar, não consegue ver, né? E ainda culpa Deus por determinadas situações. Mas vamos continuar meditando aqui na palavra,
a partir do verso 33 e vamos ver o que Deus fala conosco em nome de Jesus, amém? Amém. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua e mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua herança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indagação. Lembra-te de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Deus. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que o devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou a saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito e as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto, como um rebanho. Dirigiu-se com esperança e não temeram ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar a tribo de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e o resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus olhos e o incitaram a zelos. Com as suas imagens de escultura, Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de uma morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita incitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou o perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava.
e construiu o seu santuário, durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e das suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Louvado seja Deus. Sabe o que eu vejo aqui nesse contexto dessa palavra? Que verdadeiramente quem deixa se levar pela multidão, existe uma multidão aí, e quem deixa se levar por essa multidão que tem ainda o coração no Egito, que verdadeiramente não se converteu ao Senhor, ela pode voltar atrás e isso impede ela de entrar na terra prometida. Porque quem verdadeiramente quer ter comunhão, quer ter vida devocional, vida com Deus, ela não precisa da multidão, ela segue em frente, ela avança, ela não se importa com o que as pessoas falam, pensam, ela vai adiante. Você vê aqui que o próprio Moisés, né, deixando ele se levar pelo furor, pela ira, né, que se abateu, porque ele estava ali revoltado com esse povo, perdeu a bênção, perdeu de entrar na terra prometida. E quem que entrou na terra prometida? Josué e Caleb, né? Mas eles eram diferenciados. Sabe, irmão, eu falo assim, nessa caminhada cristã, nesse caminho que nós estamos hoje, tem um monte de gente, pessoas que não estão nem aí, estão levando a sua vida, sabe, de qualquer maneira, banalizando o evangelho, não aplicando a palavra de Deus como tem que ser. O problema é delas. O problema é delas. Se elas querem voltar para o Egito, amém. Quer seguir essa vida? Filho, vai. Mas você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Você tem que saber que Deus é contigo, que existe um caminho de salvação, de vida eterna. Eis que Jesus foi preparar um lugar para que onde Ele estiver esteja vós também. E eu quero dizer para você, vai valer a pena cada sacrifício, cada luta, né? Perseverar nesse caminho vai valer a pena, irmão. Sabe, não desista, continua perseverando, né? Ali semeando com lágrimas, que depois no final do dia você vai voltar e vai ver suas feixes. Né? Lança o teu pão sobre as águas, que mais cedo ou mais tarde você vai colher. Porque, olha, você vê, é triste, é lamentável você ver um contexto desse da palavra, né? Aqui a família de Asaf relatando, né, essa geração. E eu falo para você, a nossa geração tá tão pior quanto, se for ver, né? Quantos ídolos, quantas pessoas idólatras não têm e seguem os passos dos seus pais, né? Quantas pessoas duras de servir, rebeldes, inconstantes, que ora estão na presença de Deus e não estão. Então, se a gente for olhar, não adianta que a gente querer maquiar, né? Falar, não, você está sendo assim muito, sabe, está sendo muito duro com as palavras, não é bem assim. As coisas estão normal, irmão. Não tá, sabe? Muitas pessoas estão com o pé na igreja e com o pé no Egito, querendo voltar atrás, irmão. É muito, não tem nada a ver, tá tudo certo, nada a ver, irmão, isso é do diabo. Cuidado com essa frase, mas isso não tem nada a ver. O diabo, ele tá aí minando, né, sorrateiramente aí nas famílias. De uma forma sutil, ele tira as pessoas da presença de Deus, né? Essa inconstância, né? Essa liberdade, essa falsa liberdade que é dada, sabe, faz com que muitos se perdam no caminho, irmão. E a gente precisa estar vigilante todo o tempo, orando, buscando a Deus, se fortalecendo para que não venha cair. Nem tudo é flores, irmão. Nem tudo é flores nessa vida. Pode ser pastor,
pode ser o levita, pode ser a pessoa mais ungida. Jesus foi tentado, ele resistiu porque ele estava cheio do Espírito Santo. A gente precisa se encher da presença. Eu preguei nesse domingo, né, passado. Depois você dá uma olhada lá, se tiver a oportunidade, é a verdade que liberta, né? A palavra é que nos liberta, irmão. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, porque o fato da gente ir para um culto, né, ter uma vida devocional, né, fazer oração, tal, não significa que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Não significa que o Espírito excelente do Senhor esteja verdadeiramente na sua vida, porque a gente precisa, irmão, estar transbordando, né? A nossa vida precisa estar transbordando do Espírito Santo de forma que não venha algo nos contaminar, nos tirar da presença de Deus. É verdade. Que nós possamos estar firmados, né? E que não sejamos ingratos, que nós possamos ver o trabalhar de Deus, porque todas esse comportamento do povo, às vezes a gente se indigna, a gente fala, mas como assim, né? O povo agiu dessa maneira, com essa ingratidão. Muitas das vezes nós somos ingratos. Muitas das vezes Deus está provendo, Deus está fazendo, só que a gente está olhando, mas não está enxergando. Então, que nós possamos enxergar o que Deus já está fazendo. E a glória, a honra seja dada a Ele, irmão. Não a nós. Nós não somos dignos de ser adorados. A exaltação não é nossa, mas é do nosso Senhor, é do Espírito Santo de Deus, é de Deus Pai, quem que verdadeiramente pagou um alto preço pela minha e pela sua vida, né? Nós estamos aqui como mordomos, cuidando das coisas do nosso Senhor, tentando da melhor forma, né, seguir a palavra de Deus, pedindo para Deus que a misericórdia, a graça dele seja sobre a nossa vida. Nós não somos detentores do saber, nós estamos aqui aprendendo com vocês também essa palavra e que o Espírito nos revele a nós, né? E que a gente venha a ser transbordante na vida das pessoas. Glória a Deus. Isso eu acho que é bênção para a nossa vida, né? Então, que Deus abençoe, né, a sua casa, a sua família, os seus negócios, né? Que esse Espírito da parte de Deus esteja sobre o seu lar e que a cada dia a gente possa enaltecer e engrandecer o nosso Deus, mais do nosso Deus e menos de nós, irmão. Que a gente se diminua a cada dia em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede de mais um dia, Senhor, poder abrir os nossos olhos, contemplar o dom da vida, de poder, Senhor, ter a nossa mesa farta, de ter um teto sobre a nossa cabeça, de saber que nós estamos com saúde, que a Tua palavra, a Tua mão poderosa nos sustenta, que até aqui, Senhor, o Senhor tem estado conosco, Pai, a cada dia, nos pequenos detalhes, nos ajudando, nos fortalecer, Pai. Que essa humildade, Senhor, esteja em nós, que a gente possa reconhecer o Senhor todos os dias na nossa vida, que eu oro, Pai, para que esse irmão, essa irmã, venha ter um coração grato ao Senhor, Pai. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade em nós, Pai, através de nós, e menos de nós e mais de Ti, Senhor. Eu desejo, Pai, do fundo do meu coração, que cada irmão, cada irmã que está aqui meditando conosco seja cheio do Teu Espírito, transbordante na vida dela, Pai. De modo, Senhor, que flua em outras vidas sedentas, que venham ser salvas em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos usa, Senhor, como Tu queres, Pai. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida, tudo que nós temos e o que somos, em Tuas mãos, Pai. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a Sua palavra. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe nosso dia. Shalom.